Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, minha gente, vamos falar do Pará, para onde está prevista a grande COP30. Problemas sérios por lá. Estão gastando uma fortuna para alugar navios para servirem de hotéis. Enquanto isso, no estado do Pará, todo, extrema pobreza. Falta tudo. Eu pego, por exemplo, um amigo em Jacareacanga. Vamos usar Jacareacanga, que é um lugar conhecido por todo brasileiro que sabe o mínimo da história contemporânea, né? Lá teve um levante da Força Aérea Brasileira para impedir a posse de Juscelino, Jacareacanga e Aragarças. Pois em Jacareacanga tem relatório lá. Doenças tropicais, e falta de posto de saúde, falta de médico, analfabetismo, e falta de professor, e falta de escola, pobreza generalizada, falta de esgoto sanitário, falta de tratamento de água. E no estado em que vão fazer apelos hipócritas sobre energia limpa, ali do lado tem a hidrelétrica como é o nome mesmo da hidrelétrica? É o nome do rio que está lá nessa hidrelétrica, Telespires. Mas para ali do lado é preciso de uma usina térmica a diesel, poluindo a atmosfera. É isso que a gente tem. E quanto aos navios, eu leio nos jornais que eles só vão poder fundear a 2 quilômetros do cais. E como vocês sabem, os que já viajaram de navio, embarque e desembarque de navio e depois em lanchas para chegar até o cais, demora horas. Eu fiz a conta de ida e volta aos locais do evento. As pessoas que ficarem hospedadas nos navios vão ter aí de 6 a 8 horas só para voltar para dormir. Por dia. A delegação brasileira reservou 50 quartos no hotel mais luxuoso da cidade, que a gente vai pagar, é claro. Fico pensando, né? Se esse dinheiro não vai fazer falta para Jacareacanga, por exemplo. É dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros. Agora é interessante que o jornal noticia que os 2 navios vão ficar atracados a 2 quilômetros do cais. Gente, jornalismo não sabe o significado de atracar. Esse é o novo jornalismo. O navio atraca no cais, né? No meio do rio não pode ficar atracado. Ele lança ferros ou âncora e fica lá. Por falta de calado, né? Bom, é o mesmo jornalismo que eu li em vários jornais, que Lula estava semeando pé de uva. Uma que não pode semear porque era uma uva que não tem semente, né? Ele estava plantando uma muda de parreira, de videira, e não pé de uva. Pé é a muleta de quem não tem vocabulário. Não é pé de goiaba, é goiabeira, não é pé de pera, é pereira, não é pé de laranja, é laranjeira, é tão fácil. Enfim, o pessoal é minimalista em vocabulário. Bom, já que estamos falando nisso, eu vi uma foto no jornal, falava de mulheres policiais, e mostravam a foto que uma dessas policiais estava com calos aqui, de tanto fazer flexão.
Flexão, apoio de frente sobre o solo é com a palma da mão, né? Não é aqui. Santa Mãe. Esse é o jornalismo que a gente tem hoje. Bom, vamos em frente. A Débora do Batom, que foi condenada por 4-1 na turma. Vejam só, ela foi condenada por 4 votos num tribunal de 11. Interessante, né? Bom, mas a defesa dela entrou com um embargo de infringência. E Moraes decidiu que ela não faz jus ao embargo, não aceitou o recurso. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por deterioração de patrimônio. O pessoal lavou o granito, ficou limpinho de novo, onde ela escreveu com batom. Escrever com batom num granito sem estragar o granito deu 14 anos. Isso é incompreensível para qualquer pessoa que tenha mais de um neurônio. E armada, para derrubar governo. A arma foi batom. Eu cheguei a tentar tocar fogo em batom, porque disseram que batom era explosivo. Pode ser explosivo em romances de amor. Meu Deus. Bom, mas pelo menos tem uma notícia que ela está em prisão domiciliar por causa dos filhos menores, desde março. E, bom, Moraes disse no Washington Post, perguntado, disse que não vai recuar, que não passa pela cabeça dele, não tem ideia nenhuma de recuar nem 1 milímetro, mesmo com a Magnitsky. E aí, o ministro Dino, por sua vez, fez lá uma decisão, lá da história de Mariana ainda, do derrame lá de Mariana, que lei estrangeira não tem força no Brasil. Não, isso a gente sabe, que sempre que há um tratado, alguma coisa assim, tem que passar pela homologação, né, pela concordância do Senado Federal para ter força de lei aqui no Brasil. Mas só que só tem um probleminha, né? O sistema bancário brasileiro todo depende do sistema financeiro, informático, digital dos Estados Unidos. Não está aplicando aqui, mas vai aplicar lá, né? Então, diante disso, ele mandou avisar os bancos sobre isso. Então, os bancos estão entre a cruz e a espada. Se bloquearem, fecharem contas de Moraes, terão cometido um crime no Brasil, sei lá, contrariando a decisão de um ministro do Supremo, que não é lei, mas ele deve ter citado alguma lei. Mas se eles não bloquearem, terão cometido um crime contra a lei Magnitsky lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles aplicam as sanções nos bancos daqui. O que será que os bancos vão fazer agora? É complicadíssima a situação dos bancos brasileiros diante dessa manifestação do ministro Dino, que eu não sei ainda, a questão isso tem que ser confirmado pela maioria do Supremo, e se há uma lei, né, existe lá uma lei sobre diretrizes da justiça, aplicando isso. É óbvio que uma lei estrangeira não tem validade aqui no Brasil, mas ela não é aplicada aqui no Brasil. Ela é aplicada nos bancos brasileiros lá nos Estados Unidos. Assim como o passaporte americano pertence ao governo dos Estados Unidos. O passaporte brasileiro pertence ao governo do Brasil. É o governo que dá um laissez-passer, né? Deixar e passar, né? Uma pessoa. E o governo americano pode dar ou não dar passaporte para quem visto para entrar lá, assim como o governo brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.